Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Elias, da disciplina de História. Vamos falar sobre, vamos falar do livro didático, né? Nós iremos trabalhar o livro didático falando sobre Reforma Protestante. Vamos entender Reforma Protestante. A gente vai falar de religião, certo? Religião, respeitando todas elas, mas sobretudo como aconteceu, né, essas transformações na religiosidade. Especificamente, vamos falar sobre Reforma Protestante, ok? Vamos lá? Então veja só, a Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI. Foi uma tentativa de mudar algumas ações que a Igreja Católica vinha praticando, né? A Igreja Católica, as pessoas, né? Não a Igreja Católica, mas as pessoas que estavam comandando, estavam fazendo algumas coisas que não eram tão interessantes, né? E aí surgiu algumas outras que não concordavam com algumas coisas que ela estava praticando. Uma dessas pessoas foi Martinho Lutero, né? Ele era uma pessoa que era um monge, né? Que estava ligado dentro da Igreja Católica. É uma pessoa que via muitas coisas que aconteciam de errado, inclusive, e ele não concordava, né? Por exemplo, ele não concordava com os impostos que a igreja cobrava o clero, né? Quando se fala igreja, eram as pessoas que administravam a igreja, tá, gente? E Martinho Lutero não aceitava de forma nenhuma a quantidade de impostos, de dinheiro que as pessoas, né, que o rei cobravam, que o clero cobrava das pessoas. E ele, por estar vivendo dentro da igreja católica, ele via que a igreja estava sendo conivente, ela aceitava uma série de coisas que para ele era errado. Cobrança de impostos, adultério, uma série de coisas que a gente vai ver mais posteriormente. Né? Para a gente entender melhor isso que eu estou falando, Martinho Lutero ele não aceitava com a venda de indulgência. Para aí, o que é isso? Vamos entender o que é indulgência. Bem, a igreja, gente, para a gente entender, a igreja cobrava algo material, cobrava alguma coisa valiosa para você ficar livre, né, dos seus pecados. E quem perdoa pecados, a gente sabe que não é as pessoas em si. Quem perdoa pecados é Deus. E para Martinho Lutero, esses objetos valiosos que as pessoas estavam dando, né, aos membros do clero, aos bispos, aos padres, aos monges, enfim, todo o clero, né, que o clero é composto por essas pessoas. Para Martinho Lutero, isso era errado. A igreja tinha que se reformular, tinha que rever esses conceitos. Muita corrupção, as pessoas do clero colocando dinheiro, moedas, né, no seu bolso, ganhando, cobrando impostos e nada de melhorias para a população. Então, Martinho Lutero, ele não aceitava isso e começou a escrever algumas teses explicando para as pessoas que era errado aquilo que o clero estava fazendo, certo? Outra coisa, né? Outra coisa, além das vendas de indulgência que a igreja cobrava e ele não aceitava, era as pessoas serem inferiorizadas, né? Os trabalhadores, os camponeses, eles eram pessoas inferiores àquelas pessoas que tinham dinheiro, na visão de alguns. Aí Martin Lutero disse: não, isso está errado. Todos nós somos iguais. Quem salva é a fé, né? A salvação depende da fé e das boas obras. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Da fé e das boas obras. Então, além disso, né, todos esses questionamentos, Martinho Lutero percebeu que a igreja começava a se avaliar. Então a igreja ela se organiza e faz uma contra-reforma. A igreja diz: olha, tem gente de olho na gente. Martinho Lutero é um. Vamos se organizar, cuidado, né? O que acontece? Diante desses avanços, nessas pessoas, né, que começam a seguir Martinho Lutero, né, a igreja disse: vamos se reorganizar. Então, a primeira reação, que foi feita pela igreja foi punir aquelas pessoas
Os reformadores começaram a punir porque viram que muitas pessoas estavam aceitando Martinho Lutero. Então ele foi logo expulso e essas pessoas que pensavam igual a ele, essas pessoas foram perseguidas. Elas foram perseguidas, tá certo? Porque eles pensavam, né, no bem-estar do povo e na liberdade de religião. Ok? Tá entendido até aí? O que foi a Contra-Reforma foi a igreja se preocupando, certo? E tentando combater as pessoas que pensavam como Martinho Lutero. E a igreja, a tentativa era não, essas ideias de Martinho Lutero não era para se propagar, certo? Pois bem, então essa tática não deu muito certo, porque em pouco tempo muitas igrejas protestantes, né, começaram a surgir. Não só a protestante, né? Quando se fala, não a luterano, a de Martinho Lutero, mas também de Calvino, né? O calvinismo surgiu, o protestantismo também surgiu. Então a igreja se preocupou, mas não impediu do surgimento de outras religiões. Que bom, né? Porque a liberdade de religião tem que ser ampla. Cada um segue a religião que quer. E Deus é que dá a nossa salvação, tá certo? Bem, então, com tudo isso, a igreja preocupada ainda mais, porque estava surgindo outras religiões, ela já tinha feito a Contra-Reforma, que era tentar combater os protestantismo, desculpa, e a igreja começa a chamar mais uma vez, ela elaborou um concílio, que é o Concílio de Trento. Então nesse concílio, só a igreja se organizou e disse, olha, vamos aqui, precisamos mudar nossas práticas, porque existem muitas igrejas surgindo. Então ele nesse concílio ficou definido, né, que depende da fé e das boas obras para o ser humano se salvar, certo? Ok, foi uma nova forma dessa igreja se organizar. Bem, a igreja nesse concílio também ficou acertado, né, a Bíblia. A Bíblia é a tradição e a tradição religiosa, essa deve ser aquilo que leva o homem a Deus, certo? E também decidiu que a igreja, né, que as pessoas que compunham a igreja tinham que organizar, certo? E interpretar melhor a palavra de Deus. Tendo em vista que muito antes da Reforma Protestante, a igreja só lia suas Bíblias em latim. Ora, quase ninguém, só o clero sabia ler, sabia interpretar o latim. Mas a igreja agora, no Concílio de Trento, ela diz que a Bíblia, né, tem que ser melhor interpretada, certo? Pois bem, também ficou decidida, né, o ato eucarístico como o ato maior, né, o ato eucarístico, aquele símbolo do pão e do vinho, a missa e a presença, no caso, a missa é a presença de Cristo. Também a igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, que isso aí foi muito mais duro, né? Nessa tentativa de se organizar, a igreja não perdeu os fiéis, ela cria, na verdade, os atos de inquisição. Que seria a inquisição? Punir as pessoas que não estivessem aceitando as práticas da igreja católica. Então a Inquisição foi um momento muito duro, que no outro vídeo eu vou passar para vocês, onde as pessoas eram muito penalizadas, muito castigadas pela igreja, certo? Por que essa Inquisição? Para punir, para calar a boca das pessoas, né? As pessoas que eram acusadas de ser hereges. Herege, gente, é aquela pessoa que pensava contra a igreja católica, certo? Essas pessoas eram consideradas hereges e eram condenadas, certo? Ele também colocou nesse concílio de Trento, muitos livros foram proibidos, né, das pessoas lerem, até porque lendo as pessoas, a educação transforma as pessoas, né? Trazendo para os dias de hoje, né, como Paulo Freire coloca, a educação não transforma as pessoas. A educação nos dá oportunidade, né? Transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Pois bem, então, voltando aqui, a criação do índex, né, que é
alguns livros foram proibidos, porque tinha um objetivo, a proibição desses livros, tinha um objetivo de propagar, frear, né, os pensamentos de Martinho Lutero, ok? E o mais a gente vai fazer no próximo vídeo, para que vocês possam entender melhor, principalmente o processo de Inquisição, tá certo? Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Vamos lá. Bem, vamos dar um breve resumo. Bem, acabei de falar sobre reforma protestante. Falamos de religião, né? A formação, o surgimento de ideias contra o catolicismo, a Igreja Católica, com os pensamentos que a Igreja Católica praticava. Então, essa reforma ela começou no século XVI, com uma série de tentativas, né, de reformar as práticas da Igreja Católica. Certo? Isso ajudou a fundar a primeira religião, que foi o luteranismo, ou seja, fundada por esse cara aqui chamado Martinho Lutero. Ele foi um grande monge da Igreja Católica que vivia dentro da igreja, mas não concordava com as práticas de cobrança de impostos, né? De impostos e mais. Ele tinha alguns princípios, né? Que seria a salvação, seria somente através da fé, certo? Não aceitava, não concordava com aquilo que o clero falava, né? Nem tudo que o clero falava era verdade, ele condenava também. Condenava os ídolos, que é a imagem de santos, né? Que a Igreja Católica pratica, isso na visão de Martinho Lutero, da gente. Ele também criticava, né? A autoridade do Papa, ele não aceitava, né? E também, de certa forma, ele queria mudar radicalmente a forma que a Igreja Católica via a salvação. Falava que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Na concepção dele era a Bíblia que traria a verdade e levava o homem ao céu, e suas ações também aqui na terra. E não concordava, né, a igreja, né, não concordava a igreja ficar livre, ela tinha que ser submetida ao Estado. Falamos também sobre as indulgências, que eram pagamentos para você ficar livre do pecado. Também Martinho Lutero ele não aceitava isso, ele não aceitava que a salvação não deveria ser comprada, e na verdade as pessoas praticavam os piores crimes, mas iam lá na igreja, pagavam uma certa quantia e estava livre dos pecados. Martinho Lutero não concordava. Mas nem tudo isso foi possível. Os pensamentos de Martinho Lutero foi bem adiante e surgiu várias e várias religiões, né, contra a Igreja Católica. E isso é interessante porque o pensamento começou a ser modificado e surgiram outras ideias, outras religiões, tá certo? Teve seus pontos positivos, tá certo? Então vamos lá. E para isso, para acabar, na tentativa de acabar, a Igreja Católica cria, né, o Concílio de Trento, que ficou definido algumas ações mais duras para combater o luteranismo, né? Ficou aqui. No próximo vídeo a gente fala mais sobre o processo de Inquisição, ok?